Por último, eu coloquei o caso clínico aqui, nosso caso clínico da semana. Então, o caso clínico que eu coloquei em relação ao diabetes, que eu acho que é um dos principais temas aqui. Eu acho que o diabético deve ser muito bem estudado para a prova do TSA, para a prova do TEA, para a nossa vida é importante saber cuidar do diabético, né? Então, deem um carinho especial aí a esse capítulo, principalmente no diabético, que é importante para o nosso conhecimento, mesmo tanto para a prova quanto para o dia a dia. Então, o nosso paciente aí tem 70 anos, ele é um diabético tipo 1 e é hipertenso, será submetido a uma gastrectomia total. Usa insulina, NPH, captopril e AS. Então, qual que é a nossa discussão em relação ao preparo pré-operatório em relação à insulina? Eu perguntei aqui sobre a via aérea difícil nesse paciente ou a via aérea, existe alguma preocupação em relação a isso? Como que se controla a glicemia no intraoperatório e se existe alguma comprovação de benefício do controle glicêmico do intraoperatório. Então, vamos começar por partes aqui. Então, o paciente diabético tipo 1, a gente sabe que ele precisa de insulina. Então, como que é o pré-operatório do paciente que precisa de insulina? Então, eu tirei aqui um esqueminha importante em relação à noite anterior, né? O paciente vai entrar em cirurgia de manhã, então a gente faz aí na noite anterior, o paciente vai entrar em jejum, ele faz a sua refeição, toma a insulina NPH, dose usual, a insulina mista também dose usual, se ele usar essa insulina glargina, 80% da dose usual, e se ele usa a bomba de insulina, continua-se a taxa basal. Então, pouco se altera na noite anterior nesse paciente. O que eu vou mudar? Eu vou mudar na manhã do procedimento. Então, na manhã do procedimento, eu uso aí a insulina NPH, metade da dose usual, pode ser usada também 1/3 dessa dose. Lembrar sempre do controle glicêmico desse paciente no pré-operatório também e da infusão de glicose associada para esse paciente não fazer hipoglicemia. Paciente que toma a insulina glargina, Lantus, 80% da dose habitual de manhã, insulina mista, que eu falei lá atrás, 1/3 da dose habitual, e as insulinas de curta duração sempre tem que ser suspensa. Essa sim você suspende para ele não fazer hipoglicemia direto ali no seu intraoperatório. E a bomba de insulina, mantém-se aí a taxa de insulina basal e usa no intraoperatório e pós-operatório conforme aí cada indivíduo e cada manutenção de glicemia. Então, existe alguns, a gente não vê tanto essas bombas de insulina, mas elas existem, né? Parece que até dá um controle bom aí, mais estável da glicemia desse paciente. Então, a minha referência em relação a essa pergunta está aqui, ó, na American Diabetes Association, também na Society de Critical Care Medicine, o American Heart Association e American Stroke Association. Isso são como essas sociedades tratam no pré-operatório, eu acho que devem tratar esse paciente em relação à insulina. Sobre a via aérea do diabético. Então, existe alguma preocupação? Sim, existe preocupação importante em relação à via aérea do diabético, principalmente a hiperglicemia de longa data, as alterações articulares. Então, o paciente que apresentar esse sinal aí, que não conseguir encontrar as falanges aqui, né? Esse sinal da prece é sugestivo de diminuição de mobilidade atlanto-occipital e de extensão dessa cabeça. Esse paciente pode ser mais difícil de ser intubado. Então, fique de olho aí na síndrome da articulação rígida e na dificuldade de intubação orotraqueal. Isso aqui está descrito nessa revista brasileira aqui de reumatologia, que mostra as alterações musculoesqueléticas na diabetes e me fala dessa síndrome da articulação rígida, ok? E por último aqui o controle glicêmico do paciente, essa tabelinha eu já coloquei lá na sala, na nossa aula, vocês têm aí o quanto que a gente deve fazer de insulina regular por unidade aí de EV nesse paciente para controlar essa glicemia e mantê-la naquele nível abaixo aí de 150 a 180 miligramas por decilitro. E aqui por último, aqui os benefícios do controle glicêmico, aqui ó, menor dano ao sistema nervoso central se você tiver um quadro isquêmico associado. Então, nos pacientes que têm hiperglicemia, as áreas de necrose são maiores do que nos pacientes não
hiperglicêmicos, um menor catabolismo, ou seja, a melhor recuperação anabólica do paciente, menor resposta metabólica ao trauma, obviamente, a gente sabe que a glicemia faz parte da resposta metabólica ao trauma, menores taxas de infecção a longo prazo, a gente sabe que a glicemia elevada é um dos fatores de imunossupressão e acabam dando menores taxas de infecção, melhor cicatrização do paciente cirúrgico, esse paciente cicatriza melhor, recupera melhor no pós-operatório e preserva-se o pré-condicionamento cardíaco, né? Aquela vantagem que o inalatório dá de proteção do miocárdio, ela é inibida se o paciente estiver hiperglicêmico. Então, o paciente hiperglicêmico, além de já ser um coronariopata, ele tem diminuição desse pré-condicionamento isquêmico e tem mais chance de eventos coronarianos. Ok? Então, existe sempre um benefício em se tratar a glicemia desse paciente, deve ser mantida no mais baixo possível, né? Dentro daquelas recomendações no controle glicêmico. Ok, pessoal? Então, essa foi a resposta do nosso caso clínico da semana. Espero que vocês tenham curtido. Pouca gente participou essa semana. Gostaria que vocês participassem mais do caso clínico. Ok? Muito obrigado pela participação aí dos alunos e não se esqueçam do simulado dessa semana, do fim de semana. Ok? Muito obrigado e até a próxima.